Olá, cara estudante do Beabá Exatas, tudo bem contigo? Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos hoje a mais uma aula aqui do nosso curso de Física 1, aqui que hoje a gente vai estar tratando sobre um tópico importante que vai descrever para a gente como é que se comporta um corpo quando ele executa agora uma trajetória curvilínea, ou seja, uma curva. Como é que a gente analisa esse tipo de movimento? Beleza? Então fica comigo aí até o final dessa aula que eu vou te explicar passo a passo o que é isso e de que maneira a gente pode estar aplicando nas atividades essa parte de força em trajetória curvilínea. Volto já já. Vamos lá, vamos começar aqui, né? Bem, nessa atividade, ela está abordando para a gente o seguinte: um pequeno bloco de massa de 4 kg, ele está preso à extremidade de um determinado fio. Descreve, né, sobre uma determinada mesa horizontal, esse corpo, né, uma trajetória que ela é circular. Né? Então, essa superfície ela é lisa, né? Então isso significa que a gente não vai falar em força de atrito nesse caso, tá bom? E aí, ó, essa trajetória circular tem um raio que vale 0,5 metros, ou 0,50 metros, ok? E aí, ele executa essa trajetória circular com uma velocidade constante. Isso aqui é uma velocidade, é um módulo da velocidade ao longo da tangente dessa determinada trajetória. Aí o exercício pede para a gente determinar a intensidade da força de tração que o fio está exercendo, então, aqui no bloco. Então, observa aqui o seguinte: a gente vai estar falando aqui, como a gente tem uma trajetória circular, isto significa que o vetor velocidade, ele muda de direção em cada ponto da trajetória. Ah, Robson, aqui ó, a velocidade escalar ela é constante. E a gente já estudou que quando a velocidade ela é constante, eu não vou ter aceleração. Sim, está certo. Mas se a trajetória for retilínea, uma trajetória retilínea, a direção da velocidade ela não muda. Perfeito? E aí sim, a aceleração ela vai ser nula. Agora, no movimento circular, sempre eu vou ter uma determinada aceleração. E essa aceleração, apesar da velocidade estar constante aqui, ela não se preocupa com o valor dessa velocidade. Ela se preocupa aqui se a direção da velocidade está mudando com o tempo. Se a direção da velocidade está mudando com o tempo, então significa que eu vou ter sempre aí uma aceleração orientada para o centro da trajetória. E ela se chama aceleração centrípeta. Bacana? Então vamos ver como é que a gente pode analisar aqui, ó. Veja, esse objeto, esse pequeno bloco, ele está fazendo um movimento circular numa determinada superfície, né? Como o próprio exercício disse, numa mesa horizontal. Beleza, como ela está sobre uma mesa horizontal, quais são as forças que estão atuando sobre esse bloco? Observe aqui no desenho. Eu tenho que o bloco ele empurra a mesa para baixo, né? E o que a mesa vai fazer sobre ele? Vai empurrá-lo para cima. Então, eu vou ter sobre este bloco uma força que se chama força normal apontada para cima. Beleza. Mas aí a gente também vai ter a força peso atuando nesse corpo na vertical. Mas a gente também tem, como esse fio está esticado, a gente vai ter uma força de tração atuando nas extremidades dessa corda aqui, desse fio. Então, sobre o bloco, vai estar orientando a tração para o centro da trajetória. Então, olha só, analisa aqui comigo uma coisinha. A força normal e a força peso, elas passam no centro da trajetória? Não, né? Tá vendo que não passam no centro da trajetória. Beleza. A força de tração, a linha de ação dela, toca ou passa no centro da trajetória? Passa. Olha a simulação ali, ó. Então, isso significa que, na nossa análise,
nós vamos trabalhar apenas com a força de tração. Então, vamos lá aqui, ó. Então, a segunda lei de Newton me diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração adquirida pelo corpo. Como a gente está trabalhando numa trajetória circular, e o que nos interessa? Aquelas forças que estão orientadas para o centro da trajetória. Então, nesse caso, olhando o nosso desenho, eu tenho apenas a força de tração orientada para o centro da trajetória. Então, ela é que vai ser a minha resultante centrípeta. Lembrando que força resultante centrípeta não é uma força em particular. É uma resultante de forças. Ok? Como aqui, ó, para o centro da trajetória eu tenho apenas uma, então ela é a minha resultante que aponta para o centro da trajetória. Então, como é que a gente vai ficar aqui, ó? Eu vou substituir a resultante centrípeta, eu vou colocar a força de tração somente, é igual a massa vezes. Qual é a equação da aceleração centrípeta para o nosso caso? É velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Essa é a equação que a gente vai trabalhar para calcular a aceleração centrípeta. Nesse caso, a gente vai estar trabalhando sempre com um movimento circular e uniforme. É essa aceleração que a gente vai trabalhar. Tá bom? Então, agora, substituindo os dados, né, a velocidade é 3 metros por segundo. Coloca aqui, o raio vale 0,5 metros. Veja que a gente tem a unidade adequada, estão no sistema internacional, nessas unidades aí. Substitui, faz a continha e a gente chega a uma força de tração que vale 72 newtons. Beleza? Gostou da resolução passo a passo aí do exercício? Então, muita atenção. Força resultante centrípeta não é uma força em específica, por exemplo, como é a força-peso, ok? É uma resultante de forças. E nesse caso, a gente tem apenas a força de tração orientando-se para o centro da trajetória. Legal? Então, se você gostou então desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilha aí esse vídeo aí, ó. Esse período da pandemia, tem muita gente aí precisando dessas aulas passo a passo aí para melhorar o teu entendimento, tá bom? Então, um grande abraço aí do professor Robson e aguarda aí que a gente vai ter mais exercícios. Tchau!